Muito bom dia para você que sintoniza os canais digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Nessa semana vamos falar sobre o fim de um relacionamento amoroso. Como é difícil romper um relacionamento. Ou levar um fora também não é nada fácil, né? Toda semana aqui na TV Estadão, eu, Camila Tulinski, que sou jornalista e psicóloga, trago um tema sobre comportamento e saúde mental. Hoje vamos falar então sobre o fim de um relacionamento amoroso. Será que tem como você romper um relacionamento de uma forma mais amena e continuar a amizade com o parceiro? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o psicoterapeuta Luiz Cuchinir, que trabalha há mais de 40 anos com casais. Tudo bem, doutor Luiz Cuchinir? Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui. E também aqui no estúdio da TV Estadão, o escritor e jornalista Fabiano Rampazzo. Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo. Obrigado, Camila. Prazer estar aqui. Fabiano, você escreveu vários livros sobre relacionamentos amorosos. Um deles, né, é o Manual do Chavequeiro. Por que você decidiu escrever sobre esse assunto? Era um assunto que para você, de alguma forma, pessoalmente, você sentia essa necessidade de falar para as pessoas sobre um fim de um relacionamento? Por que você decidiu escrever sobre esses livros? O Manual do Chavequeiro é o primeiro deles, e a motivação para escrever o Manual do Chavequeiro veio mais ou menos disso que você comentou. Na época, eu estava fazendo faculdade de jornalismo, inclusive, junto com um amigo meu, e eu tinha 20 anos, 21 anos, chavecava muito. Né? E encontrei o Ismael na faculdade, e a gente percebeu muitas afinidades, tanto nos estratagemas para conseguir conquistar uma mulher e tudo, quanto na visão de mundo mesmo, no jeito de olhar, de olhar a relação, de olhar a mulher. E a gente percebeu que um ajudava muito ao outro. Então quem vinha com uma postura um pouco mais fria, menos emotiva, menos passional, não, Fabiano, você não vai ligar agora. Você vai esperar 2 dias, aí você liga. 2 dias ligar funcionava. Então a gente até começou a chamar um ao outro nessa época de técnico. Cara, eu tô apaixonado por um amigo, preciso do meu técnico que vem cá me ajuda. Né? Porque eu, apaixonado, perco as estribeiras, com o meu técnico vem aqui e me ajuda. Então a gente percebeu que a conversão começou a aumentar muito quando a gente conversava sobre a melhor abordagem e então conquistava, levava a relação em andamento a partir das dicas do outro. E aí a gente pensou, por que não socializar essas percepções que a gente está tendo, estender isso para todo mundo? Né? Se a gente teve algumas sacadas, a gente está se dando muito melhor agora. Né? Por que não socializar? De um lado, vou ser sincero, de um lado socializar, do outro lado capitalizar também. Né? Vamos colocar para vender isso, vamos ver o que acontece daí. E a partir daí veio outros livros sobre relacionamento também. E no segundo deles, que chama Homem Livro Aberto, em que a gente responde perguntas que as mulheres fizeram e mandaram pra gente, o fim do relacionamento, ele é um tópico, um capítulo do livro lá, então tem muita coisa legal para falar sobre isso. Não, então, e já que a gente está falando de livros, e eu sou apaixonada por livros, ainda mais de comportamento, né? Eu adoro. Dr. Luiz Cuchinir escreveu recentemente, né, O Jeito de Falar, inclusive já trouxemos esse assunto aqui no Mentalistas. Tem um jeito de falar, que é aquele jeito de falar imbatível, doutor Cuchinir? Dizer, vou me dar bem se eu falar desse jeito, daquele jeito? O que o senhor pode falar aqui pra gente, nosso espectador do Mentalistas? Então, o vou me dar bem, pode ser que se dê bem, né? O mais importante é ser verdadeiro. Não só fazer alguma coisa comercial que vá vender bem. É mais importante que a pessoa esteja bem consigo para estar bem com o outro. Porque você fazer alguma coisa só para agradar é como mentir. Você vai mentir para o outro uma coisa que não existe e aí sobra o que para você? Quando a gente mente, a gente sente mal, sente culpa, sente vergonha, sente medo de ser depois desmascarado, né? Então, principalmente... Tem quem minta e não sinta nada, né? Bom, tem muita gente que não sente nada. Não é o que eu promulgo, né? Não é bem o que eu estou achando que é mais importante para cada um. O crescimento, o desenvolvimento de cada um como um ser, ele vai ocorrer quanto mais próximo ele estiver da verdade. Agora, tenham cuidado.
né? O cuidado de falar para alguém que está em condições de ouvir. Por isso que a gente está enunciando bastante isso nesse livro, do jeito de falar. E existe uma maneira que se você está respeitando o outro, com certeza você está se respeitando. E é muito ruim quando a gente se humilha na hora de terminar um relacionamento só para agradar o outro e depois a gente diz, puxa, mas estou fazendo... Ou a gente está enganando o outro, no sentido de colocar algo que não existe e depois a gente não gosta do jeito que a gente foi, né? Então, isso é o mais importante. O melhor jeito é você estar bem com você mesmo. Depois com o outro. Eu acho que muita gente já deve... vou trazer um exemplo, tá, Fabiana? Aí a gente pode ilustrar com muitos outros aqui no programa. Muita gente, às vezes, quer terminar um relacionamento, mas por uma questão de respeito ao outro, a si mesmo, e fica preso num pensamento do tipo, eu gosto dessa pessoa como amiga também, não quero magoá-la. E aí vai estendendo o relacionamento até as últimas consequências, porque não consegue romper um relacionamento. Então tem esse outro lado também, né? A pessoa vai empurrando com a barriga, eu vou ficando com essa pessoa mesmo, porque como é que eu vou terminar? Eu já conheço toda a família dela, vou na casa dela, todo ano, todo Natal é na casa dos avós, que eu adoro, mas ao mesmo tempo não quero ficar mais com essa pessoa. Tem gente que vai procrastinando o fim de um relacionamento. Né? Não, isso é muito comum acontecer, e basta a gente olhar para o lado, né? A gente conhece, a gente convive com gente assim, nossa, por que não termina? Termina e volta, né? E às vezes fica numa relação viciosa. Agora, isso que o Luiz falou é muito legal, porque em última instância ele está falando de empatia, né? E quem é empático tende a sofrer mais no término de um relacionamento, porque sofre por si só e consegue se colocar no lugar do outro e ver o outro sofrendo também. E muitas vezes você perceber que o final do relacionamento vai trazer essa dor, tanto para você quanto para o outro, é um motivo para a pessoa não terminar e continuar nessa relação que você está falando. Mas eu continuo, porque está querendo evitar um sofrimento que muitas vezes é inevitável. Ainda mais uma relação longa, em que você tem histórias, que você tem recordações. Isso pega. Você termina um relacionamento, você vai 3 meses depois pegar um copo d'água, aquilo te remete a um filme, uma cena, como você pegando um copo d'água um dia para aquela pessoa que você desaba. É muito difícil terminar uma relação. Esse equilíbrio que você está falando é muito importante, né? O quanto o procrastinar é uma proteção para o outro, proteção para si, ou o quanto isso é um jeito de você estar se humilhando, se deteriorando naquela relação, se agredindo, e de alguma forma você está agredindo o outro na mentira. Então, esse equilíbrio entre termino e não termino em função de todos esses compromissos com os natais, com a família, com o casamento, com o filho, seja com tudo, ficar aí por um compromisso fora, de alguma forma você está longe do compromisso que você tem com você de ser verdadeiro. Sem dúvida, mas tem um termômetro para mim, Camila, que eu acho que ele é fundamental, ou deveria ser, que é, eu estou me sentindo bem, eu estou feliz, ou eu estou mal? Porque se você está mal num relacionamento, você não está bem, você está triste, ou você está deprimido, ou todo mundo fala que você era uma pessoa para cima, que você adorava sair, você não está mais fazendo isso, a gente sabe quando a gente não está bem, essa é a verdade. Se você sabe que você não está bem, alguma coisa tem que ser feita. Ou terminar a relação, ou mudar a relação, ou dar novos ares, né? Ou qualificá-la, ou deixá-la melhor. Então, essa acomodação, ela é prejudicial, e eu acho que ela é impossível, ninguém aguenta ficar tão mal tanto tempo. Alguma coisa tem que acontecer. Eu queria trazer essa questão da empatia que o Fabiano traz pra gente aqui. Por exemplo, eu gostaria que alguém terminasse comigo de uma maneira franca.
Assim, ó, Camila, não quero mais por causa disso, disso, disso. Eu vou sofrer no começo? Vou. Mas pelo menos eu sei o que está acontecendo. Do que uma pessoa que esteja comigo e que vai levando, vai levando. Tem gente que não, que prefere continuar na relação e que de uma outra parte que também gosta da procrastinação da pessoa que vai romper com ela. Então essa questão da empatia não é relativo, quer dizer, você pode ter empatia pela outra pessoa, mas às vezes isso que você sente em relação a ela não é o que ela gostaria que acontecesse. Pois é, essa é a inversão de papel que no psicodrama a gente fala, né? Que é se colocar no lugar do outro e de alguma forma, né, ver como esse outro te enxerga. E isso ser concomitante, o outro também fazer a mesma coisa. A partir disso a gente tem uma relação que em psicodrama chama relação télica e não uma relação transferencial, que é aquela, eu imagino que o outro está, eu estou com aquele outro como eu estava com outras tantas pessoas. No fim, são duas pessoas que não estão juntas de verdade, né? Agora, essa percepção do quanto o outro aguenta, que isso é muito difícil, eu ter o termômetro aqui, a minha mão, da tua temperatura. É muito difícil, muito. Então, e além de tudo, eu queria te dizer, Fabiano, eu não tenho essa certeza que as pessoas sabem muito bem se elas estão felizes ou não. Eu não acho que é tão fácil as pessoas terem esse autoconhecimento, essa percepção de si, como elas realmente estão ou como elas usam máscaras para estarem. Então, essa noção de que eu sei como eu estou, muitas vezes está toda mascarada, toda camuflada por uma série de eu tenho que estar bem, eu tenho que sair, eu tenho que passear, eu tenho que viajar, eu tenho que acontecer e mostrar para todo mundo. Tem uma coisa... Tem as cobranças sociais também ao redor, que ficam orbitando nessa indivíduo aí. Camila, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, que é o seguinte: medo de ficar sozinho. Vamos falar sobre o medo de ficar Porque sozinho. para as entrevistas que eu fiz para escrever tanto o Manual de Xavier quanto o segundo livro, O Homem Livro Aberto, eu percebi que o grande medo das pessoas, que o principal motivo que leva alguém a ficar procrastinando, empurrando com a barriga um relacionamento, é o medo de ficar sozinho. É a ideia de que assim, é ruim com ele, pior sem ele. O que é, na grande maioria das vezes, um equívoco, né? Estar sozinho, como diria, você está um compositor dos meus preferidos, Paulinho da Viola, a solidão é o início de tudo. Muitas vezes você precisa estar sozinho para poder se encontrar e aí achar a pessoa que vai te fazer mais feliz ou que vai ser mais feliz junto com você do que a que você está agora. Então, ter um pouco essa coragem de respirar, acordar um dia, ir para a rua, para o mundo, podendo olhar para o lado, sem essa obrigação de ficar um pouco, se curtir um pouco, às vezes é o início de tudo, e perder esse medo da solidão, e que te leva a ficar empurrando uma relação com a barriga. Eu acho um desafio importante, porque estar sozinho não é necessariamente ruim, pode ser o princípio de coisas muito boas e novas na vida dessas pessoas. Doutor Cucciniri, a clínica de psicologia, psicoterapia, ela corrobora isso que o Fabiano diz? Quer dizer, as pessoas dizem que têm medo de ficar sozinhas, ou às vezes elas não dizem, né, doutor? Às vezes elas trazem indícios na terapia de que elas têm esse medo de ficar sozinhas. Isso é corroborado? É como se elas não conhecessem, né, esse ambiente. Elas nem podem experimentar ficarem sozinhas. Elas estão o tempo todo com alguém. Quem está casado não tem essa experiência mesmo, porque os casamentos tendem a engolfar um ou outro e não permitir que cada um se enxergue. Mas as relações em geral, muitas vezes elas são consumidas pelas pessoas, uma atrás da outra. Eu estou aqui, depois é a próxima, o próximo, e em seguida as pessoas estão tão ligadas em consumir relações da mesma forma que estão tão ligadas em consumir amor, o que elas dizem que é amor, né? Que foge do amor em si.
Quer dizer, a pessoa se não localiza o amor dentro delas, a capacidade que elas têm de amar a si próprias, para depois poder amar o outro, enxergar o outro, que é com quem elas vão ter algum relacionamento, essas pessoas estão muito longe de uma relação verdadeira, uma relação madura, e entra naquela relação que é eu dou se você der, eu amo se você amar, então eu fiz tanta coisa para o outro fez menos para mim, então vou dar menos, aquela barganha. Isso aí, no meio dessa barganha, ninguém está tendo essa experiência de como é que eu sou sozinho mesmo. Estou conversando aqui no Mentalistas com o psicoterapeuta Luiz Cuchinir, mais de 40 anos, olha, não é brincadeira, hein? De experiência com casais e com certeza um repertório vasto aí em relação ao término de relacionamento. E o Fabiano Rampazzo, que é jornalista e escritor, também algumas boas publicações sobre esse assunto. Fabiano, vou trazer aqui para a nossa discussão, voltando à questão do fim do relacionamento. Hoje você tem WhatsApp, eu vou falar hoje você tem, porque a gente é de uma geração mais antiga, né, mais analógica, não? E estamos nos adaptando aos digitais, né? Mas, olha, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, toda a rede de redes sociais, toda a gama de redes sociais. Aí você tem e-mail, telefone ainda é usado? É usado, mas para o rompimento de um relacionamento amoroso. E tem canal do YouTube também. Hein? Canal do YouTube também. Várias situações para o fim de um relacionamento amoroso. Não sei se você está aberto a, né, dividir uma experiência sua pessoal ou de amigos que seja, sabe aquela coisa, meu vizinho do meu amigo, né? De repente, alguém que já terminou pelo WhatsApp, assim, um namoro, olha, já não quero mais você, ou usando esses dispositivos. O que você, não sei, né? Fica à vontade para contar pra gente. Eu entendi a tua pergunta, né? Desde sempre há uma crítica à frieza desses meios. A frieza das ferramentas, né? Não teve nem a dignidade de vir olhar nos meus olhos, né? Não se encontrou comigo, não olhou na minha cara. Assim, eu acho que até por ter 42 anos e ter vir de fato de... Eu tenho a concordar, mas eu gosto de tentar... Os tempos mudaram, Camila. Assim, a gente vai brigar aqui. Os tempos mudaram porque é verdade. Eu hoje em dia, assim, um namoro, por exemplo, um casal que terminou, um casal que tem 20 anos de idade. Eles começaram a namorar, eles aprenderam relacionamento já com esses meios todos à disposição, né? O namoro provavelmente começou virtualmente, como muitos começam já há muito tempo. A gente acha estranho isso, mas isso está estabelecido. Surfistas conhecem patricinhas pelo Tinder. Assim, não tem mais essa coisa de internet, coisa de nerd. Acabou. Acabou já há muito tempo. Então, assim, para toda uma geração, terminar desse jeito, uma relação, pode ser uma coisa normal. E aí a gente fica meio nadando contra a maré, assim. Eu acho que o respeito, ele pode vir, seja lá qual for o formato. Eu posso marcar pessoalmente com você um café e ser um sacana com você, ou eu posso terminar de um jeito decente por uma mensagem. Eu sei que isso vai causar rebuliço aí, mas eu tendo olhar com generosidade as saídas que cada um encontra para dizer, enfim. Mas eu vou contar um caso aí que uma pessoa que eu estava acompanhando, ela saiu 2, 3 vezes ou 4, sei lá. Não saiu 4, 2 ou 3 vezes. Ela achava que o término devia ser presencial. Quer dizer, como se aquilo fosse um relacionamento que já estão casados há 15 anos. Então precisa lá conversar. E na verdade, às vezes as pessoas estão tão afoitas, com tanta expectativa em cima de um relacionamento. Por isso é muito importante o autoconhecimento, saber o quanto eu espero dessa relação, o quanto eu estou colocando um monte de idealizações, o quanto eu não estou com aquela pessoa, eu estou com a figura que eu tenho dentro da minha cabeça, que seria a companhia que eu queria ter, não é aquela pessoa. Então, muitas vezes essa cena do encontro para terminar
pode virar um grande teatro. E tem uma coisa que eu acho importante. Quem leva o pé, arruma alguma desculpa, procura alguma coisa para poder falar mal do outro. Sempre vai ser assim? É assim. Então assim, tipo, mas ele terminou sem marcar comigo. Aí se tivesse marcado com você um encontro, terminou, mas foi de camiseta. Nem colocou uma camisa pra... terminou, foi com cara de sono. Terminou uma marca. Mas você falou... mas ficou só 1 hora, ficou só 20 minutos. Você acha alguma coisa? Você falou no canal lá do Relacionando, que você disse assim, você tem que cuidar para não ir, o menino não ir de paquito, né? E a menina não ir de decote. Mas vamos contextualizar, como é que é isso? Primeiro assim, eu e o Luiz, a gente gravou alguns vídeos juntos pro canal dele, e eu falei uma coisa que eu acho desde sempre isso, né? Eu acho um absurdo. Isso veio muito no Manual do Chavequeiro, em que era um livro que eu e o Ismael escrevemos para os homens. Então tinha um homem como interlocutor mesmo. Eu sempre achei um absurdo, mas vale o proposto, um absurdo. A mulher vai terminar com o cara e ela vai linda, gostosa, cheirosa, impecável, cheirosa, maravilhosa, para terminar. Mas filha, toma vergonha na cara. Né? Vai dar o pé no cara, vai minha mulambenta, pelo amor de Deus. Não, mulambenta pelo amor de Deus. Não exagera. Mas que é isso? Se a pessoa não é mulambenta. Ela vai normal. Não põe aquele perfume que vai remeter. Ô Camila, a gente tem um relacionamento, eu vou terminar com você. E eu vou... Todo maravilhoso. Um príncipe. Eu acho que tem quê de sadismo aí. Mas aí também agora eu vou te provocar. Não é um pouco daquela pessoa que leva o pé e vai achar um pelo em ovo, por exemplo. Ela foi toda linda terminar comigo, não podia ir, mulher. É o mesmo discurso. Tem o lado B. Eu acho que assim, cabe a coisa da empatia. Quem vai dar o pé tem que ter noção de que vai fazer o outro sofrer. Mas quando a pessoa ama, vai amar se tiver com bob no cabelo, se tiver chapinha, não tem também... Bom, eu quero avançar em outras questões um pouco mais... Eu gostei da polêmica, tá? Gostei muito dessa polêmica. Essa questão homem e mulher, que o Dr. Cuccinilli estuda bem também. Vamos falar do fim de um relacionamento e como é que é a postura dos homens e das mulheres. É muito diferente ou não? Hoje em dia, já dá pra gente dizer que tanto homem quanto mulher reagem da mesma forma aí. Olha, Camila, eu recém estava olhando uma matéria que foi escrita da Veja acho que há 25, quase 30 anos atrás, Dilema Masculino, que era uma páginas amarelas que eles fizeram uma entrevista comigo. Não mudou nada. Quanto tempo atrás? 30. Vai fazer 30. 30 anos. O que acontece, não é que não mudou nada, mas hoje eu ainda vejo que muitas vezes para o homem, término de um relacionamento a fila anda, vira a página. Eu digo, não estou dizendo todos, é claro que não é todos, tem homens escancaradamente destruídos num término de uma relação. E eu vejo muito as mulheres com essa valorização ao que houve entre os dois, de uma maneira que elas não têm essa noção de que, seguinte, esse cara fez parte da minha vida, é muito importante eu assumir muitas coisas em função dele. Isso claro que não é uma divisão, não tem um divisor de águas, mas tem sim um jeito, é como se fosse uma música, um ritmo do afetivo no homem e um ritmo do afetivo na mulher, com as ressalvas das características dramáticas que cada um possa ter, ou das máscaras de pessoas que são inatingíveis, que não estão nem aí, racionais, que... Ô Camila... Fabiano quer falar, estou sentindo, fazendo a linguagem corporal. Eu quero te pedir uma coisa, você me dá um ticket para eu discordar do Dr. Luiz Kushner? Por favor, ué. Tá? Vou pegar um debate. É um único ticket, eu admiro muito esse homem, meu amigo pessoal, mas eu discordo de maneira cabal do Luiz. Para mim, as relações mudaram muito, muito. Você tem aí o advento da internet, que, na minha opinião, ela é quase que você pode pegar toda a literatura de relacionamento anterior à internet e colocar num incinerador.
E eu tô até dando um tiro no meu próprio pé, porque o manual de chavequeiro, ele nesse sentido, ele é anterior tudo mudou. E você tem uma pauta muito crescente de 10 anos para cá do feminismo no Brasil e no mundo, né? Essa coisa do empoderamento feminino que assim provocou uma revolução. Toda a pauta do feminismo vem junto de um levante politicamente correto. Hoje em dia, quando uma relação termina, a mulher ela está indo por caminhos muito mais autossuficientes do que antes. Eu vejo isso nos meus amigos que andam levando pés na bunda. Assim, tipo, eu tenho um amigo meu, não vou citar nomes aqui, pelo amor de Deus, mas demorou para se levantar. Demorou para se levantar e a mulher já estava lá fazendo não sei o quê, falando... A fila já andou. Mas assim, de um jeito que, na minha opinião, faltou até empatia. Mas não vamos entrar aqui né? Exato. Mas só para dizer que, assim, para mim a coisa tá muito de igual para igual hoje em dia. O que, pessoalmente, eu acho maior barato, acho ótimo, acho que assim tem que ser mesmo, né? Porque eu acho que essa emancipação feminina dos últimos anos ajuda a melhorar o próprio homem. Eu acho que o homem, ele melhora diante de uma mulher mais decidida, sabendo mais do que ela é isso. Assim, acho que tem uma troca muito interessante aí. Queria falar também sobre o uso de aplicativos para relacionamentos e o quão isso pode ser considerado um relacionamento amoroso mesmo, né? Eu conheço algumas pessoas também, sem citar nomes, que usam aplicativos de relacionamentos. Tinder é o mais comum, mas tem vários outros, né? Uhum. Não conheço muito esses aplicativos, mas não sabe que tá perdendo. De pessoas que... eu sou casada, então eu não uso. Mas, enfim. Essas pessoas usam aplicativo, o Fabiano e o Dr. Luiz Cuchinei, mas vou pedir para o doutor avaliar primeiro, depois o Fabiano considera. Elas estão usando esses aplicativos e qual a principal reclamação? Puxa, eu saí com a pessoa simplesmente sumiu. Ou então, puxa, eu saí com a pessoa algumas vezes, tive um relacionamento aí de alguns meses, mas de repente a relação se perdeu. Dá pra gente falar um pouco daquele relacionamento que é líquido, que hoje em dia, assim, as pessoas estão com uma certa dificuldade de se aprofundar, ou até mesmo abrir o coração, se entregar, pode ser alguma coisa relacionada a isso também? Vamos falar das relações líquidas nos dias de hoje também, né? Olha, sem dúvida esses aplicativos que antes eram portais só, sites de relacionamento, eles não tinham não tinham essa rapidez toda, né? Mas eles existem há muito tempo, tá? Não sei, quem sabe uns 10 anos ou mais, né? Anterior aos aplicativos. E eles são aplicativos que facilitam muito os encontros. A possibilidade da pessoa sair de si para percorrer outros ambientes, para romper a questão do isolamento, da timidez, das dificuldades de iniciar ou manter um papo ou aprofundar mais numa relação, né? Agora, quando o aplicativo ele significa aquela relação, é claro que ele tende a ter a volatilidade, a liquidez de um aplicativo, que se você quiser ser, simplesmente deleta do teu celular e acabou, né? Agora, se o aplicativo ele serve para criar essa ponte, essa possibilidade da pessoa ampliar, e é claro, as pessoas nos aplicativos, elas têm uma proteção. E também elas podem, com muita facilidade, estar jogando bola com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E é o que muitas vezes as pessoas vêm, os meus pacientes vêm com essa queixa, né? Ou às vezes não é uma queixa, eles próprios dizem, eu estou batendo bola com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí começa a ter o estresse porque começa a ter muitas pessoas que eles precisam atender pelo celular, né? Pelo meio que ele está usando o aplicativo. Então, tudo é uma questão relativa e equilibrada. Ela pode ser uma via de abertura para novas relações ou para continuidade de uma relação? Pode, mas ela não substitui convívio. E Fabiano? Eu concordo com o que o Luiz falou, eu só acho
De fato, né, os aplicativos, eles aumentaram a ideia de cardápio. As opções são tão mais acessíveis, são maiores, se multiplicaram. Como quase tudo na vida, né, Camila, tem prós e contras. Mas no fim do balacobaco aí, eu acho que os aplicativos, eles cumprem um serviço muito interessante para o relacionamento, porque facilitam. Antes, eu precisava ir numa balada, eu precisava ir num bar, eu precisava sair para poder conhecer alguém. Agora, tipo, eu de cueca e camiseta na cadeira ali, então, tô lá, tipo, não, eu conheço e consigo marcar um encontro para 10 minutos depois ou para o dia seguinte. Então, eles socializaram, até quem não tem dinheiro para sair, consegue achar alguém nos aplicativos. Tem uma ideia muito interessante aí. Agora, isso que o Luiz falou é verdade, assim, você tem que entender o aplicativo como um meio para conhecer alguém. Uma vez conheceu, o quanto antes você sair da virtualidade e ir para a realidade, marcar um encontro e ter de fato uma relação normal, real, melhor. Tá aí a palavra meio, né? Mídia, é uma mídia só. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas vou colocar esse Mentalistas na cápsula do tempo. Aí daqui 20 anos a gente vai falar sobre isso. Não, eu tô brincando, a gente tem um pouquinho antes, né? Falar sobre isso para saber essa volatilidade dos relacionamentos amorosos e até que ponto a gente encerra um relacionamento de uma forma mais tranquila. Agradecendo a participação do Fabiano Rampazzo, também do Dr. Luiz Cuchinir. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Eu que agradeço, Obrigado. Foi muito bom. Obrigada. E eu espero você na próxima semana aqui no Mentalistas na TV Estadão. Obrigada pela sua audiência e até lá. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.